Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fazei tudo o que ele vos disser. E o que ele disse, enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Fazei tudo o que Jesus disse. Na noite de hoje, neste dia que o Brasil celebra a padroeira, a sua Mãe Santíssima, o convite do próprio Cristo, o Filho dela, é exatamente este: enchei as talhas de água. Lá eram talhas de pedra, hoje as talhas do coração. Muitas famílias não vão bem, muitos de nós não vamos bem, porque não enchemos o coração até transbordar. Ou seja, não mergulhamos, não fazemos de fato a experiência. Com o passar do tempo, podemos nos acomodar, esta é uma grande tentação, e colocando só um pouquinho de água no coração, só um pouquinho do Espírito Santo, só um pouquinho de amor, vamos nos deixando vencer pelo cansaço, quem sabe pela rotina, pelas dificuldades todas da vida. Nós estamos aqui celebrando a vida familiar. Não foi por acaso que o Filho de Deus, ao vir à Terra, ele veio através deste caminho que todos nós seres humanos também fazemos, o caminho da família. Ele nasceu no seio de uma família. E é interessante que o primeiro milagre do Mestre Jesus também foi numa família. O primeiro de tantos que ele fez. Para dizer uma mensagem muito forte: família é o santuário da vida. É o tema da missa de hoje. Nós precisamos resgatar, portanto, a sacralidade de nossas famílias. E com o mundo do jeito que está, tão marcado pelo ter, pelo prazer e pelo poder, às vezes se esquece que a família é este santuário. O que é santuário? Um lugar sagrado. Tipo aqui nós estamos num mini santuário. Aqui tem alegria, tem comunhão, tem louvor, tem oração, tem respeito para com quem está ao nosso lado, tem escuta da palavra de Deus, tem diálogo diretamente nos corações, tem construção de relacionamentos saudáveis, tem luz, tem fé, tem a presença de Deus. Assim também deve ser nossa família. Um lugar de comunhão, de diálogo, de respeito, de promoção humana, de encontro, de celebração, um lugar onde Deus possa estar. Num santuário não se leva nada de ruim para dentro do santuário. Você já imaginou duas pessoas se atracarem, se brigarem ou xingarem-se aqui dentro da igreja? Não seria ideal, não seria bom. Eles estariam profanando este lugar. Imagine eu chegar e botar aqui em cima do altar um monte de coisa suja, colocar lixo ou qualquer outra coisa parecida. Todo mundo ficaria escandalizado se assim acontecesse. Mas não ficamos escandalizados quando acontece isso dentro de nossa casa. A igreja, nesse momento, é um santuário de vida. Mas a tua casa, todos os dias, deve ser um santuário de vida. Vida lembra alegria. Ninguém pode falar de vida sem falar de coisas ruins. A vida representa alegria, amor, algo positivo, algo para cima. A igreja também, o santuário da igreja, ela promove isso no coração. Alegria, ânimo, esperança, fé. Nossas casas também devem ser assim, santuários da vida. Um lugar onde a gente gosta de estar e um lugar onde a gente não leva lixo para dentro. Não podemos botar sobre o altar, ou seja, sobre a cama onde você dorme, sobre a mesa onde você almoça, sobre o sofá onde você assiste seus programas favoritos, colocar coisas ruins. Não podemos nos atracar, nos brigar, nos acusar. Estaríamos profanando este lugar sagrado, tal como este daqui, a igreja. Não podemos levar mágoas, ressentimentos. Não podemos ficar jogando na cara do outro que já passou, que já fez de errado no passado. Não, já fez de errado. Se você já perdoou, está perdoado. Vira a página. É terrível quando alguém fica te apontando o dedo. Aqui também não teria sentido se algum de nós estivesse aqui dentro da igreja passando por alguma necessidade, ficarmos insensíveis e o outro está ali passando dificuldade, está desmaiando, por exemplo. Em casa também não combina insensibilidade. Foi exatamente por isso que Maria, naquela festa, naquela família, para que a vida não deixasse de ser uma festa, para que aquela família não deixasse de ser um santuário de vida, de promoção humana, que ela teve a sensibilidade, a percepção, o amor, o carinho, a compaixão para com aquele casal, intercedeu, pediu a Jesus que fizesse o milagre. E ela vai aos serventes e diz: façam o que ele disser. E penso que no dia de hoje esse texto foi proclamado no Brasil inteiro, em todas as missas. É o que ela quer dizer para todos os brasileiros hoje, para todas as famílias do Brasil e do mundo. Façam o que ele diz. Então, cada vez que você vier à missa na quarta-feira, durante esta campanha do mês missionário,
Faça o que Jesus diz na palavra, que é proclamada e depois é explicada na homilia. Vá colocando em prática, faça essa escola sempre, toda quarta-feira, venha no domingo, escute a palavra de Deus e coloque em prática. Encha o coração com o teu amor, encha o coração com o Espírito de Deus, aí toda e qualquer dificuldade será superada, principalmente dentro da tua casa. E ela voltará a ser um santuário de vida, um lugar de Deus, um lugar sagrado, um lugar de amor, um lugar de esperança, um lugar de alegria, um lugar prazeroso de se chegar, um lugar também de restauração. Um santuário, como a igreja, você vai para ser restaurado em suas energias, em suas forças, em seu ânimo. O ideal é que cheguemos em casa com esta percepção. A minha casa é um lugar onde eu renovo as minhas forças, porque ali é o seio da minha família, ali Deus está, no carinho que a gente tem um para com o outro. Claro, não existe família perfeita, mas devemos buscar o ideal. Tal como Jesus nasceu na família de Nazaré e a santificou, você nasceu na família, e diga o sobrenome da sua família, eu nasci na família Silvano, para deixar a família Silvano melhor. Essa deve ser a nossa consciência. Então, durante esta campanha, reflita mesmo o que eu posso fazer para que a minha família seja um santuário de vida, para que tenha mais saúde emocional, saúde mental. Não fique pensando o que o outro pode fazer. É você que está aqui. Então, puxe a responsabilidade de levar esse Deus para dentro da sua casa, de santificar a sua casa com seu amor, com suas atitudes e com sua oração. Não só com oração. Tem gente que diz, eu santifico a minha família pela oração. É um caminho, mas não é o único, e não deve ser o único. Porque não basta eu estar rezando dentro da minha casa, mas se eu tenho atitudes erradas, se eu sou indelicado, se eu sou grosso, se eu não tenho superação, se eu fico jogando lixo na cara do outro, se eu fico sendo indelicado, se eu não vivo a fidelidade, se eu não sou leal para com a minha família, não adianta. Então eu devo orar, em primeiríssimo lugar, para que eu me converta na minha família, e depois sim orar para que a minha família seja este santuário de vida, este santuário tão abençoado e tão iluminado. Façam o que ele diz. Hoje ele está dizendo, encha o teu coração, enche o teu coração com o Espírito Santo, enche o teu coração de confiança. Um dia tão especial, quando olhamos para essa pequenina imagem, que Deus permitiu que acontecesse mesmo esse milagre. Deus permitiu, minha gente, por mais que tenham outras denominações religiosas que fiquem falando, xingando, falando mal, mas ninguém pode negar que é um milagre. No Rio, como o Rio Paraíba, com correnteza, com tudo, as pessoas jogarem a rede e conseguirem pescar o corpo dessa imagem tão pequenina, é muito difícil isso. Imagina que no fundo daquele rio tem lama, tem lodo, essa imagem devia estar lá há quanto tempo? Enterrada. Então já seria um milagre só pegar o corpo. Imagina jogar de novo a rede e pegar a cabecinha desse tamanho, é menor do que aquela coroa. Só pode ser milagre. E aqueles pescadores estavam desesperados, minha gente, porque eles tinham que levar o peixe, primeiro para entregar lá para os governantes da época, eles tinham que entregar, porque era um jantar que seria, eles tinham que entregar o peixe, depois seria o sustento também de sua família, tanto o lucro que iriam tirar com a venda do peixe, como o próprio peixe que iriam levar. Pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e naquele desespero, confiantes, e jogam a rede. A Maria Santíssima, ela é especialista, ela é doutora em se preocupar, em olhar para as necessidades dos outros. Isso é lindo, minha gente. Nós temos uma mãe que olha por nós. Nós temos alguém muito forte no céu. Mandei agora brincando no Instagram, né? Se ela sozinha já é poderosa, imagina as amigas. Tem a música, né? Tem um rap aí, uma música que diz assim. Aí na foto tem Nossa Senhora, aí do lado tem as várias mulheres que já são santas também, Madre Teresa de Calcutá, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha, né? Se ela sozinha já é poderosa, imagina com as amigas. É por isso que a gente reza para os santos. Eles são pessoas especiais, anjos, né? A interceder por nós, sim. Ela é especialista em perceber a necessidade humana. E foi o que aconteceu na sua sensibilidade, nessa sua especialização em ser humano. Ela viu que aqueles pescadores estavam ferrados. Por isso, Deus permitiu que ela fosse pescada. Ou seja, que ela fosse captada ali naquele momento. Não só na imagem, mas no coração, na cabeça daqueles homens. Depois que essa imagem apareceu, grudaram a cabeça do corpo, veio a pesca milagrosa, pescaram muitas coisas, os milagres começaram a acontecer, escravos acorrentados às correntes se abriam. Ela aparece numa época, do fundo, independente se foi o limbo do fundo do poço que a fez aparecer nessa cor escura, mas exatamente numa época em que os negros não eram considerados gente.
eram considerados escravos, eram escravizados, eram considerados como que bichos. E ela aparece na cor negra e liberta alguns escravos das correntes, liberta aqueles pescadores da angústia, do jugo, de não terem a subsistência para a sua família. Estavam preocupados com a sua família e ela também se preocupou com a família deles. Como se preocupa com a nossa família se nós damos espaço para ela, se nós pedimos sua intercessão? O céu permite isso, Deus permitiu isso. E por que permite? Porque ela é mãe de Jesus. Ah, mas ela está escrito aqui. Será que tem gente que rasga essa página da Bíblia? Jesus falou, não, ainda não chegou a minha hora, a minha missão não começou ainda. Ela é tão poderosa que ela antecipou a hora da missão de Jesus iniciar. Então, minha gente, é a Bíblia que está dizendo. Se ela fez isso lá 2000 anos atrás, e o milagre aconteceu naquela família, ela faz hoje assim. Então, peça, reze, não é idolatria de forma alguma. Há quem diga, por que olhar para a imagem, por que beijar a imagem? Meu pai e minha mãe já são falecidos, como vocês sabem. Alguém aqui acha que a idolatria é eu beijar a foto do meu pai, quando eu estou com saudade, ou a foto da minha mãe? Eu sei que é um pedaço de papel, mas aquela foto é sagrada para mim, porque está ali refletida a imagem de duas pessoas que foram muito importantes. Eu já vi muita gente fazer isso. Está beijando um pedaço de papel? Não. Está beijando aquilo que o papel representa, aquela figura ali representada. Então, quando nós beijamos uma imagem, ou chegamos perto, é muito mais. É aquilo que ela representa, ainda mais que foi abençoada, sagrada. É para dizer, não estou beijando um pedaço de argila, disso, daquilo, de madeira, não. Estou beijando aquilo que representa a presença da Mãe Santíssima. Não estou fazendo idolatria, eu estou manifestando o meu amor. É lindo demais, minha gente. Eu tive um amigo, já falei aqui, um amigo, o pai falecendo de câncer, e aí lá visitando o pai, naquele momento de entrega tão difícil, o pai chorou, ele enxugou a lágrima do pai com um guardanapo. Ele guardou aquele guardanapo para sempre como a última lembrança do pai. E um dia a empregada, limpando a casa, jogou o guardanapo fora. Meu Deus, esse meu amigo ficou tão arrasado, porque uma lembrança tão... Minha gente, era um guardanapo. Qual é o valor de um guardanapo? Pode não ter valor nenhum para nós aqui nesse momento jogar o guardanapo fora, mas para aquele meu amigo tinha. Não pelo guardanapo em si, mas o que continha o guardanapo. Não é só a imagem em si, mas é o que ela contém. A representação, a lembrança de que o céu olha por nós, de que o céu não concorda com escravidão, de que o céu não concorda que passemos necessidades, que fiquemos em apuro, de que o céu vem para transformar a água em vinho, desde que confiemos, desde que queiramos, desde que façamos aquilo que Ele diz. Encha uma talha de água, encha de fé, encha de amor, encha de convicção, encha mesmo, que você verá o milagre acontecer. O primeiro milagre de Jesus não é só para aquela família, e não é só dar água em vinho, literalmente, mas é que Ele não quer que nós possamos ir por água abaixo com a nossa família e tudo, não quer. E o lapeta, o divino, o demônio, o mal realmente existe. Ele quer abalar as estruturas familiares, e tem gente que se até, como que se coloca nas fileiras desse pelotão do Tibiga, inconscientemente, eu penso, né, que se propõe a atrapalhar a vida familiar, a desestimular as pessoas a viverem o santuário da vida, a viverem o santuário da vida. Família, de fato, é a coisa mais preciosa, então nós não podemos deixar ir por água abaixo, não. Devemos fazer a nossa parte, orar por ela. E outras famílias que conhecemos também, dizer para elas, vale a pena ser família, vale a pena suportar as dificuldades da vida familiar, não vale a pena deixar que pessoas saiam da nossa vida se elas são tão importantes para nós. Vale a pena ser pai, ser mãe, sim. Vale a pena educar os filhos. Vale a pena você, como filho, dar a sua contribuição para que a sua família seja melhor. Então resguarde a sua família, venha blindar a sua família, reze por ela assim, faça a sua parte, coloque em prática o que Jesus de fato te ensina. Tantas coisas nós poderíamos falar no dia de hoje, mas como o tema é família, santuário da vida, aí eu fiquei lembrando das coisas que tem no santuário, né? No santuário, uma das coisas que tem é candelabro, aqui temos dois, né? Candelabro com vela. Aí eu quero propor a vocês, termino já estou terminando, hoje vai ser rápido.
Eu quero propor que você tenha na sua casa 6 candelabros, não como este aqui. Candelabro é aquilo que suporta a luz. Sem luz, a escuridão toma conta. É terrível a ausência da luz. É muito bom estar na luz. Você quer uma família iluminada. Você quer que a sua família seja um santuário. Se ela já é, então que você proponha, ajude, eduque outras famílias que deixaram a luz se apagar, a acender, a colocar esses 7 candelabros lá, na verdade 7 candelabros com vela. Padre, que história é essa? Explica direito. É que eu gosto de pedagogicamente inventar coisas para que você não esqueça, né? Se eu disser só as 6 palavrinhas, aí você acaba esquecendo, mas agora você já gravou 6 candelabros, 6 velas. Aí vai sair daqui pensando, mas qual era o quarto mesmo, qual era o terceiro, qual era o quinto? Não importa, se só um desses você lembrar, já está bom, já está muito bom, porque já vai fazer a diferença. O primeiro candelabro para que a família seja iluminada, seja um santuário da vida, é dialogar sem medo e sem barreira. Então o primeiro candelabro é diálogo, minha gente. Se não está havendo diálogo na tua casa, promova. Dialogar é escutar e é falar, sem medo. Não imponha barreiras. Fale aquilo que se passa no teu coração com carinho, sem gritaria, sem autoritarismo. Porque impor as coisas, impor a minha vontade, falar com gritaria, machuca. É como que fazer uma cirurgia sem anestesia. Então fale o que é preciso ser falado, mas com um sorriso no rosto, com ternura, com amor, mostrando ao outro, fazer como que um dever de sentar-se. Vem cá, meu irmão, meu marido, vem cá, vamos junto, minha esposa, vem cá, filhos, vem cá, acende uma vela, literalmente. Semana passada nós benzemos a vela. Se não tens, compra uma vela, ou que não, até um candelabro, bota uma cadeira para a esposa, outra para o esposo, e no meio a vela para dizer, Deus está entre nós nesse diálogo. Aí um fala tudo o que precisa ser falado, com carinho, com amor, aquilo que o outro deixou a desejar, e o outro não pode retrucar, não pode se defender, não pode ponderar, é escutar. E aí depois o outro fala, acabou de falar, opa, Jesus está no meio, não esquece, hein? Porque se brigar, ele, meu Deus, vai bater em Jesus, então não pode. Então, tá. Aí o outro fala também, dialogar, dizer o que você sente e dizer o que o outro pode fazer para ser melhor. Primeiro candelabro, o diálogo. O segundo candelabro de uma família santuário é promover o outro, promover os sonhos, o talento, a capacidade, as qualidades. Tem gente que casa e tenta sufocar o outro, neuroticamente, vai podando o outro o tempo inteiro, né? Geralmente os homens faziam isso com a esposa, né? Mas tem esposa que também faz com o marido, né? Dependendo se ela é muito autoritária, muito possessiva, ou o marido também, não pode fazer uma faculdade, não pode fazer isso, não pode ir em tal lugar, não pode. Em vez de promover, vai podando o outro. Os pais com os filhos a mesma coisa, promova a inteligência do seu filho, promova o talento. Se ele tem talento para tal coisa, invista, vai lá, estimule, vai lá, meu filho, você pode ser um grande músico, você pode ser um grande padre, se teu filho tem vocação para ser padre, estimule, você pode ser um grande médico, você tem talento para as artes, e assim vai. A esposa, da mesma forma, não subestime a inteligência dos outros que moram dentro da tua casa. Promova a felicidade, promova a dignidade, promova a alegria do outro ser gente, promova a sua liberdade. O primeiro diálogo, o segundo candelabro, para que as famílias voltem a ser santuário do amor, é a promoção. Depois o terceiro candelabro, inspirar, né? Inspirar o outro. Você que é casado, inspire seu cônjuge. Você que é pai, inspire seus filhos. Como é que você fica inspirado? Você vê uma música bonita, aquela música te inspira. Você vê uma peça de teatro e você está inspirado. Um filme, você vê a natureza, você vê um pássaro. Ou seja, quando você vê uma coisa com talento, uma coisa boa, aquilo te inspira. Então, seja para os teus familiares fonte de inspiração. Que eles olhem para ti e digam, olha, eu quero acordar. Então você tem que ser algo bom, tem que ser algo agradável. O outro acorda e diz, nossa, eu estou inspirado porque eu olhei para ela. Eu estou inspirado porque eu olhei para a face do meu marido, não para os cornos do meu marido. Ele me inspira. O pai inspirar o filho com sua honestidade, com seu senso de justiça, com a sua palavra bendita, com sua presença. Então, inspirar, ser família,
Transformar a família no santuário da vida é você dar um testemunho que sirva para o outro de inspiração. Então, esse cuidado que você tem que ter consigo mesmo. Agora, se a pessoa é toda jogada, relaxada, vai relaxando fisicamente, se torna uma chata, possessiva, isso e aquilo, resmungando, falando o tempo inteiro de doença, o tempo inteiro cobrando, não serve de inspiração. Se torna um saco de estar do lado daquela pessoa. Então, mude, converta-se, seja fonte de inspiração, que eles olhem para ti e digam, vale a pena estar do lado dessa pessoa. E quando você morrer, eles digam, que pena que ela não existe mais. Essa vela se apagou, minha inspiração foi embora. Que o marido olhe para a esposa e diga, saia de casa feliz. Não que ele saia de casa perturbado, querendo nem voltar mais, porque ela já encheu o saco dele. E vice-versa, o marido é tão chato que a mulher diz, vai por Deus, meu filho, tomara que tu viagem, fique um mês fora. Quantas pessoas dão graças a Deus quando o marido vai viajar, né? Meu Deus, que paz, que paz, que paz. Seja inspiração, tanto no asseio pessoal como nas virtudes. Né? Não relaxe no teu asseio pessoal. Não relaxe. Cuidado, né? Tem gente que vai se relaxando, sandalhão, jogar, camisa, não tem como. Não serve de inspiração. Às vezes a mulher está toda bonita, toda arrumada, e o cara todo jogado. Poxa, inspirar. E vai adiante. O quarto candelabro. Admirar. O outro é inspirar. Agora admirar. Quando um casal ou familiares perdem admiração um pelo outro, entra o estresse. Admire, tente lembrar todos os dias o que te fez casar com esse homem, com essa mulher. Admire suas virtudes. É lógico que com o passar do tempo, os defeitos vão crescendo, o outro vai ficando mais metódico, isso e aquilo, já não tem mais o mesmo pique. Mas não esqueça de cultivar a admiração por este ser humano, por aquilo que, com certeza, você casou com ela te atraiu, porque tinha uma virtude, não só fisicamente, claro, não pode. Agora, ela tinha algo que te fez estar com ela e até fazer um pacto de casar com ela e constituir uma família. A gente diz na espiritualidade é relembrar o primeiro amor, o que me fez casar com esta pessoa. Admire teu marido, admire tua esposa, admire teus filhos, veja o lado bom que eles têm. Depois, o quinto candelabro, pode já esqueci os outros todos, né? Mas eu lembro de novo, dialogar, promover, inspirar, admirar. O quinto, bom humor, por incrível que pareça. Mas de onde você pegou essas coisas? Eu peguei um especialista em humanidade chamado Jesus Cristo. Ele fez a faculdade da vida em Jerusalém. O cara é bom. Além dele, eu peguei os discípulos deles todos, que também falam disso. Aí tem uma galera de santos aí, dentre eles também, essa baixinha aqui que é poderosíssima, né? Se ela sozinha já é poderosa, imagina com as amigas. Eu também peguei as amigas delas todas, né? Santa Terezinha, Santa Rita, fui lá. E eles que falam isso. Bom humor. Bom humor é fundamental. Olha, aquele cara do meu lado, sempre pessimista, sempre de mau humor. Então chega e contagia ele com o teu bom humor. Seja mais piadista. Eu sei que é difícil, né? Mas não pode perder. Quando eu vou na minha família, às vezes acontece de estar no marasmo, assim, o pessoal meio desanimado. Aí se eu estou desatento, eu vou entrando no marasmo também. Aí começa a desviar o rosário de coisas ruins, de quem fez coisas erradas, Aí de repente me cai a ficha, eu digo, opa, aí solto uma piada, muda de assunto. Quando a pessoa fala coisa ruim, muda de assunto. Uma outra coisa boa também, uma vez um parente chegou e disse, Valmir, eles me chamam de Mica, né? Mica. Aí começou a detonar um outro parente nosso. Eu não vou dizer qual é o grau do parentesco, né? Que de vez em quando a minha família está por aqui e estão filmando também. Agora, com esse danado desse Facebook, a gente tem que tomar cuidado que fala, porque vai longe, né? E aí ele chegou e disse, aí começou a detonar o outro. Aí eu falei, mas que pena, sabia que ela te elogiou um monte. Como assim, né? Ela só te elogiou. Ela falou tanta coisa boa de ti. Aí a pessoa acalmou. Aí eu fui na outra, depois a outra também estava indignada, falando um monte mal, né? Um monte de... Aí eu disse, tu acreditas que ela só falou coisa boa de ti? Né? É verdade. Não é que aconteceu a reconciliação? Agora, se eu fosse funcionário do Lapeta, né? Eu ia botar a lenha na fogueira dos dois lados.
Tem gente nas famílias que faz isso, se presta a isso, né? Quando ouvir alguém reclamando e falando mal de outra, quebre a corrente do mal e diga, nesse caso pode mentir, com a bênção do Pai, né? Eu peguei uma mentirinha por causa de algo muito maior, a reconciliação, que de fato aconteceu. Isso é bom humor, né? É ser positivo, colocar um sorriso no rosto. E por último, o sexto candelabro do santuário da fé, não ter a necessidade neurótica de mudar o outro. Querer que o outro seja, lá em Floripa, um termo popular que se diz, né? Cuspido, escarrado, né? A cara do pai. O termo correto é esculpido em Carrara, né? Mas lá se diz assim, pô, ele é cuspido e escarrado a cara do outro. Tem gente que quer que o outro seja assim mesmo, né? A sua imagem e semelhança, que pense igual, que fale igual, que se como. É impossível. Cada ser humano é único, é fora de série. Deus não cria os seres humanos em série, todos da mesma marca, com a mesma potência de motor, que nem carro. Não. Quando alguém te perguntar, e você pode dizer, eu digo e não estou sendo prepotente, eu sou um cara fora de série. Eu sou fora de série. Porque você também é. Deus não cria nada de série, então você é fora de série. E as pessoas da sua família são todas fora de série. Nenhuma pode ser igual a você. Então respeite, não queira mudar o outro a toda força. Se o outro tem seu jeito de ser, seus defeitos, conviva com ele assim e saiba que ele é assim. Respeite então o seu tempo, o seu lugar, o seu espaço. Aí a vida se torna bem mais leve. Vamos acender 6 candelabros com velas em nossas casas. Diálogo, promoção, inspiração, admiração, bom humor e respeito com aquele que pensa e é diferente de nós. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós, para que em nossas casas sejamos parecidinhos com elas, que possamos encher o coração até transbordar, fazendo sempre aquilo que Jesus nos ensinar. E que no dia das crianças, elas também sirvam de inspiração para nós. Criança, esse dia estava num meio de transporte, tinha uma criança que ela brincava com todo mundo. Ela me cutucou, ela nem me conhecia. Brincou com outro, assim vai, né? Criança é assim, né? Ela faz amizade com todo mundo, com uma facilidade incrível. Criança fica brava agora, 5 minutos depois ela nem lembra mais que ficou brava. Criança tem uma capacidade impressionante de perdoar. Criança tem capacidade de ternura, de confiar também. Ela confia plenamente no pai e na mãe, sabe que está protegida. Que tenhamos a confiança no Pai do céu e na Mãe do céu, estamos protegidos, né? Se ela sozinha já é um perigo, imagine com todos aqueles que moram no céu. Seja um pouco mais terno, seja mais simpático com as pessoas, mais alegre, e se alguém pisar no teu sapato, fique chateado 2 horas no máximo. Depois deleta, porque humanamente não tem como não ficar pelo menos 2 horas, né? Eu estou me permitindo 2 horas e meia. A meta é chegar a 1 hora. Se fica chateado, puxa vida, aquela hora assim que você sente vontade de estrangular o outro, de botar veneno na comida, de querer que o outro morra, né? Dá aquela vontade. Isso é normal, é normal. Em casa, com as pessoas, você fica chateado, mas aí depois você tem que refletir e orar e dizer, não vale a pena. Vamos tocar para frente. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.